Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o Campeonato Paulista de 2025, a edição que já começa nesse dia 15 de janeiro, já inicia nessa quarta-feira. No vídeo eu vou trazer informações sobre o formato de disputa, também vou falar sobre as vagas para a Copa do Brasil de 2026 via o Campeonato Paulista dessa edição e também as vagas para a Série D. Também falar sobre a fase 1, falar sobre o mata-mata dessa edição do Campeonato Paulista e onde você vai poder acompanhar todas as partidas desse Paulistão. Primeiro falando sobre as datas. Qualquer dúvida que surgir durante o vídeo você pode comentar aqui abaixo, eu vou estar sempre respondendo vocês, vou estar sempre comentando aqui abaixo com vocês também. Mas falando primeiro sobre as datas base para a competição, começando no dia 15, como eu informei, e terminando no dia 27 do mês 3. Pelo menos é essa a previsão da Federação Paulista. 16 equipes participantes, essas 16 equipes sendo divididas em 4 grupos. Esses 4 grupos estão na tela agora. Grupo A com Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. Grupo B com Santos, Bragantino, Portuguesa e Guarani. Grupo C com a equipe do São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. E o grupo D com Palmeiras, o Ponte Preta, São Bernardo e Veloclube. Já falando um pouquinho sobre a condição da formação desses grupos, isso daqui eu tirei do recorte lá da Federação Paulista mesmo, do regulamento do campeonato de 2025, que fala um pouco sobre a formatação, como foram formados esses 4 grupos. A composição dos grupos foi realizada por meio de sorteio público, utilizando os critérios técnicos baseados na classificação do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024 e também da Segunda Divisão, das equipes que terminaram subindo a elite do Campeonato Paulista. Então, dessa forma aqui, foram formados esses 4 grupos. Falando sobre a primeira fase, eu fiz um vídeo agora há pouco, inclusive, falando sobre o Campeonato Mineiro. A primeira fase do Campeonato Mineiro ela é bem semelhante à primeira fase do Campeonato Paulista, apesar de ter um grupo a menos. Campeonato Paulista são 4 grupos, Campeonato Mineiro são 3. Mas o que acontece de igual entre as duas competições? Quem está no grupo A, as equipes de um grupo não jogam entre si, né? Resumindo. Então, se tem aqui o Corinthians, por exemplo, vai jogar contra todas as equipes do grupo B, contra todas as equipes do grupo C e do grupo D também. Assim como o Santos não joga contra as equipes do B. Santos joga contra as equipes do A, do C e do D. E assim se faz a formatação das 12 rodadas da primeira fase. Então ninguém joga contra as equipes do mesmo grupo. São sempre confrontos a partir de equipes de grupos diferentes. E aí são formadas as 12 rodadas da primeira fase. E o que se tem na primeira fase de formatação? As 2 melhores campanhas de cada grupo avançam para a fase de quartas de final. Classificando-se para a fase de quartas de final, os 2 clubes com maior número de pontos ganhos nessa fase, em cada um dos grupos. Observando, caso necessário, os critérios de desempate, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem aqui também um parágrafo único, concluindo a primeira fase, os 2 clubes que obtiverem menor número de pontos, e aqui é sobre rebaixamento. Então, as 2 piores campanhas, independente do grupo, então é feito ali uma formatação, a somatória geral dos pontos de todas as equipes, e as 2 piores campanhas termina sendo rebaixado e vai jogar o Paulista A2 de 2026. Quais são os critérios de desempate? E isso daqui também é válido para a fase de quartas de final, de semifinal também. Mas aqui apenas a primeira fase. Critério de desempate, maior número de vitórias, maior saldo de gols, esses são os 2 primeiros. E tem também o maior número de gols marcados, os 3 primeiros critérios de desempate. E aqui a gente tem também a condição de empate na fase de quartas de final e semifinal da competição. A partida será disputada em penalidades desde a marca do ponto penal. Então se tem aqui
esses critérios de desempate, esse daqui do 1 já para a fase de quartas de final e semifinal. E como são formadas os confrontos da fase de quartas de final? A gente não teve confrontos de equipes do mesmo grupo durante a primeira fase, mas na fase de quartas de final teremos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A fase de quartas de final da competição será disputada por 8 clubes classificados da primeira fase, divididos em 4 grupos de 2, que jogarão dentro dos respectivos grupos em partida única. Então se tem aqui essa observação, jogo único na fase de quartas de final, classificando para a fase de semifinal os clubes vencedores das partidas. Em caso de critério de desempate, aí vê esse negócio aqui, essa condição aqui da disputa de pênaltis. Então, quartas de final é o primeiro colocado do grupo A contra o segundo colocado do grupo A. Então podemos ter aqui numa possível quartas de final, um Corinthians jogando contra o Mirassol, um Corinthians jogando contra a Inter, contra o Botafogo, Mirassol jogando contra a Inter, enfim. Se tem na fase de quartas de final, aí sim um confronto acontecendo com as 2 melhores campanhas de cada grupo. Tem aqui também nas partidas de quartas de final o clube que tiver obtido a melhor colocação na primeira fase da competição irá jogar como mandante. Tem aqui também a condição da fase de semifinal. A fase de semifinal da competição será disputada pelos 4 clubes classificados na fase de quartas de final, divididos em 2 grupos. E o que acontece aqui na fase de semifinal? É observada a campanha geral das 4 equipes. A primeira melhor campanha, somada à primeira fase, inclusive, joga contra a quarta melhor campanha, a segunda melhor campanha contra a terceira melhor campanha. E também em partida única, como tem essa observação aqui. Partindo para a fase final, eu destaquei aqui, ó, jogos de turno e retorno. Diferente das quartas, diferente da semifinal, jogos de ida e volta na grande decisão do Campeonato Paulista. É a única coisa de diferente que tem nessa condição, né? O critério de desempate é pênalti, né? Caso tenha um empate no somatório do placar dos 2 jogos, vamos para os pênaltis. Sobre premiação, isso daqui eu tirei lá do Lance, que tem um pouco melhor, descreve um pouco melhor o portal do Lance, e aí eu tirei de lá. A premiação da edição de 2025 será a mesma dada ao campeão de 2024, 5 milhões de reais. E aqui tem a do vice, mas tem outro ponto que eu quero destacar aqui, vou falar sobre essa parte de cima um pouco mais daqui a pouco. O outro ponto que eu quero destacar é isso daqui, ó. Os clubes também receberão quantias pela participação, então só de disputar, só de entrar, as equipes já recebem, coisa que não acontece, por exemplo, no Campeonato Carioca. Os 4 times cabeça de chave, ou seja, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, ganharão 44 milhões de reais cada, só por jogarem no Paulistão. Ao todo, a Federação Paulista de Futebol distribuirá cotas de participação mais de 300 milhões. Eu vi que se tem também um bom pagamento ao Bragantino por participar, e as equipes do interior também recebem uma boa grana. A do Bragantino é um valor intermediário, mas se tem aqui 44 milhões para Corinthians, 44 milhões para Santos, para São Paulo e para Palmeiras, para cada uma delas. Aqui sobre a premiação, eu falei sobre a do campeão, tem a do vice, tem a do terceiro colocado, enfim, tem toda a premiação aqui distribuída dessa edição do Campeonato Paulista. Antes de falar sobre a transmissão dos jogos, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal, isso ajuda demais ao crescimento aqui e faz com que eu leve ainda mais vídeos, ainda mais conteúdos como esse aqui para vocês. Também vou trazer alguns pré-jogos de confrontos do Campeonato Paulista, então fica ligado aqui no canal. Sobre vagas para a Copa do Brasil, antes de falar sobre as transmissões, temos as 5 melhores equipes
classificadas do Campeonato Paulista indo para a Copa do Brasil de 2026. E sobre as vagas para a Série D, os 3 melhores classificados no geral terão asseguradas a indicação para a disputa da Série D de 2026. Caso os 3 melhores já tenham um calendário nacional, a vaga vai cedendo, né? Assim como acontece com as outras federações. São 3 vagas para a Federação Paulista e ela termina colocando via Campeonato Paulista, ela coloca 3 vagas. Tem outras possibilidades também da Federação Paulista, que tem um número um pouco maior de vagas para a Série D. Então tá aqui. E sobre transmissão, onde você vai poder assistir aos jogos do Campeonato Paulista. Se tem uma divisão aqui, né, de jogos. Então eu vou falar aqui sobre Cazé TV, sobre Record, sobre TNT Esporte, sobre Max. Inclusive Max é da mesma rede da TNT, e sobre o Paulistão Play no YouTube. O que acontece? Os jogos serão divididos entre essas redes. O que vai passar em um, muito provavelmente não vai passar em outra. Vai ter alguma divisão sobre esses confrontos, mas essas emissoras aqui são as detentoras do Campeonato Paulista de 2025. Todos os jogos terão transmissão, se não pela Cazé TV, você vai poder acompanhar pelo Max. Se não pelo Max ou pela Cazé TV, você vai poder acompanhar no Paulistão Play, ou até mesmo na Record TV aberta também terão alguns jogos. Deixa um pouco da sua expectativa para esse Campeonato Paulista, o que você está esperando para essa edição de 2025. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que possa ter aparecido, qualquer dúvida que eu possa não ter esclarecido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.